Olá, tudo bem? Aqui é Geraldo Augusto do Você Tem Acesso. Paz! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série Como Crescer Espiritualmente com Princípios na Palavra de Deus. E o livro da vez é a primeira epístola de Pedro. Bom, agora aqui na tela do computador vamos então aos ensinos na primeira epístola de Pedro. Se é o primeiro vídeo da série que você assiste, talvez você tenha chegado por aqui procurando um estudo sobre 1 Pedro. Saiba que nós não vamos estudar teologicamente, de forma aprofundada, com um pano de fundo histórico, cultural, geográfico, data, nada disso. Apesar de ser muito importante para o nosso crescimento e uma melhor compreensão da palavra de Deus, na verdade essa série tem uma direção do Espírito Santo de pensar textos que são cotidianos nossos, pela leitura e meditação bíblica, e o que só pela leitura e meditação diária, o que de prática nós podemos colocar na nossa caminhada cristã. Então, na verdade, são fundamentos e ensinos que devemos praticar na caminhada cristã. São verdades que cada livro ensina, no momento aqui, 1 Pedro, e o que eu devo fazer aplicando essa verdade da palavra de Deus, ok? Vamos lá. Primeiro, diretrizes para crescer em piedade. A vida piedosa convida os outros a perguntar por que temos tanta esperança. O que é uma vida piedosa? É uma vida dedicada a servir ao Senhor. A vida piedosa envolve o sofrimento. Jesus já nos deixou os alertas, advertências em relação a isso. Sabemos disso pois Jesus sofreu como nosso exemplo. A pessoa piedosa retorna o bem em lugar do mal. Quando insultada, ela abençoa. E quando fazem com que sofra, ela nunca ameaça de volta. 1 Pedro 2,12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então, viva de modo que os infiéis deem glória a Deus por sua vida ser justa, que nós sejamos a Bíblia que eles leem. Eles não leem a Bíblia, com raríssimas exceções, apesar de que muitos cristãos também não leem a Bíblia, mas só um outro detalhe. Nós precisamos ter a postura, as atitudes, as ações de verdadeiros cristãos, para que as pessoas, ao olharem as nossas vidas, elas possam enxergar Deus e desejarem também viver para a glória dele. Compreendeu? 1 Pedro 2,21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir de seus passos. Fomos chamados para quê? Para o sofrimento. Desculpa você talvez não compreender muito isso ainda, mas se você ainda não compreendeu, você precisa compreender, porque a palavra de Deus é muito clara em relação a isso. Se te enganaram, dizendo que você teria vitórias, com os cultos da vitória, campanha, uma série de questões, você foi atraído por ouvir muitos testemunhos de vitórias, saiba que nós fomos chamados para seguir os passos de Jesus. E Cristo sofreu em nosso lugar. Se é para seguirmos seus passos e fomos chamados para isso, nós vamos sofrer. Então reconheça que Jesus sofreu como nosso exemplo e saiba que você também deve sofrer. Não tem como ser diferente. 1 Pedro 2,23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então recuse-se a revidar contra alguém que o atacar. A nossa natureza humana
acaba nos impulsionando a fazer isso. Eu reconheço, porém nós precisamos morrer para esse mundo, mortificar a nossa carne. Nunca ameace aqueles que fazem com que você sofra. Então não deve ser a nossa postura, certo? 1 Pedro 3,9. Não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Veja que eu sublinhei, para isto mesmo fostes chamados. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Sempre abençoe aqueles que o insultam. O texto nos diz aqui, não pagando mal por mal, ok? Antes, pelo contrário, bendizendo. Então é para você abençoar. Só que vamos aprofundar esse conceito estudando Mateus 5, 43 a 48, porque tem muita relação com isso. E talvez você lendo de forma isolada aqui, talvez você ache que, eu fui chamado para isso, vamos mostrar isso aqui. Mateus 5, do 43 a 48, o Senhor Jesus Cristo estava tratando exatamente sobre esse tema, daqueles que nós supostamente nominamos de inimigos, e como deveria ser a nossa postura em relação a isso. Diz assim a palavra de Deus: ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sublinhei aqui perfeitos também. Vamos entender isso. Então, tratando desse mesmo assunto, de fazer o bem a quem nos faz mal, em Mateus 5, de 43 a 48, vemos Jesus nos chamando no versículo 48 para sermos perfeitos como o Pai. Então, se é para ser perfeito como o Pai, é para que nós sejamos filhos que imitam o Pai, ok? Nosso Pai Celestial. A palavra perfeitos, aqui nesse texto, é o termo grego teleios, que significa completo ou maduro. Então, quando a gente faz uma conexão com o texto de 1 Pedro 3,9, nós vemos que 1 Pedro 3,9 nos diz que nós fomos chamados para maturidade. Para quê? Para fazer o bem a quem nos faz mal. Fomos chamados para isso. Então, e Jesus nos diz que devemos ser perfeitos como nosso Pai Celestial. Então, nós fomos, e isso significa fazer o bem a quem nos faz mal. Então, isso significa que nós fomos chamados para essa maturidade como filhos maduros do Pai, habilitados a receber a herança. Olha o texto aqui, vamos voltar? 1 Pedro 3,9. Pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Quando nós cumprimos esse papel ao qual fomos chamados de fazer o bem a quem nos faz o mal, isso nos habilita a receber uma herança. E que herança é essa? A bênção de Deus. Compreendeu? Então você e eu temos esse chamado. Não há como fugir disso. Se fizermos o contrário, nós não estamos evidenciando um caráter cristão. 1 Pedro 3, de 13 a 15. Ora, quem é que vos há de maltratar? Se fordes zelosos do que é bom, mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele
que vos pedi, razão da esperança que há em vós. Então esteja sempre preparado para explicar a diferença que Jesus faz em sua vida. Estejamos sempre prontos. Qual é a razão da nossa esperança? Por que temos essa esperança? 1 Pedro 4,9. Sede mutuamente hospitaleiros sem murmuração. Então pratique a hospitalidade sem murmuração. Tem gente, sabe aquela pessoa que faz as coisas por obrigação? Ah, eu faço porque está me mandando e fica reclamando, murmurando? É a mesma coisa, é o que o texto está falando aqui. Há quem não seja hospitaleiro, há quem ache que é hospitaleiro porque recebe as pessoas, mas reclama. Recebe as pessoas em casa, reclama que a pessoa comeu demais. Reclama que a pessoa deixou sujo. Reclama que a pessoa foi isso. Reclama que foi aquilo. Reclama que não sei o quê. Não é? Então, sejam hospitaleiros sem murmuração. Segundo tópico, vamos lá. Passos para a santidade. Ser santo é ser separado do mundo para Deus. As pessoas comprometidas com a santidade de Deus dizem não às exigências da carne e vivem de acordo com a vontade de Deus. A pessoa santa está sempre alerta, mantendo sua mente pura, pronta para sua caminhada com Deus. 1 Pedro 1, 15 e 16 diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Então nós precisamos andar em santidade. Separe sua vida completamente a Deus e seja santo como Deus mandou. É mandamento. 1 Pedro 1,17. Ora, só voltando um pouquinho, porque muitas vezes hoje a gente vê uma porta de entrada bem larga para a religião evangélica. Eu estou chamando de religião por isso mesmo, tá? E, na verdade, em muitas das vezes, a maioria das pessoas que tem entrado por essa porta larga, elas não têm, vamos dizer assim, elas não têm tido a preocupação, não foram ensinadas, não aprendem de que elas têm que ter uma vida cristã. E a vida cristã é andar em santidade. Tiago nos mostra que a verdadeira religião é guardar-se da contaminação do mundo e dar apoio a órfãos e viúvas. É você se santificar nesse mundo por amor a Deus, e isso gera na sua vida um fruto de boas obras. Então, as pessoas vêm do jeito que vêm, do jeito que estão, e não são transformadas. Por quê? Porque não ouvem a verdade. Então elas não entraram numa vida cristã. Muitas, infelizmente, não são discípulas de Cristo. É duro falar isso, mas é a verdade. Amo a todas as pessoas, porém, a verdade é que muitos não são convertidos, como eu não era. Então, se você não procura buscar a Deus de todo o seu coração, é sinal de que você não o ama. Se você não o busca, a busca por Ele não vai produzir na tua vida uma vida de quem busca andar em santidade. Se você não busca Deus, você não vai ter o Espírito Santo na sua vida te ajudando a você andar em santidade. Você resiste ao Espírito Santo e vive do jeito que você quer viver. Você não é cristão. Simples assim. Não tem muito que... O próprio Senhor Jesus, na oração sacerdotal dele, João 17, lembrei agora, ele fala assim, de que ele se santificava por nós. Puxa, se Jesus se santificava, você vai ficar enfornado no pecado? Mergulhado nessa vida de pecado? Achando que está tudo bem porque ninguém te confronta? Não, você não é cristão, você precisa se converter. 1 Pedro 1,17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um,
portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Aí, de repente, pode me falar, mas Deus não faz acepção de pessoas e tudo mais. E, realmente, mas lê o texto aqui. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Ou seja, tem que ter temor a Deus enquanto se vive. Sabe? Viva como peregrino nesse mundo. Ou seja, você está aqui de passagem. Vai chegar um momento que nós vamos dar conta das nossas vidas diante de Deus. Essa vida terrena vai passar. E aí? A eternidade vai ser com vida, com Deus, ou vai ser na morte, na condenação eterna? 1 Pedro 2,1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. E isso aqui é importantíssimo, porque precisamos ser honestos, sinceros e puros em todos os nossos relacionamentos. 1 Pedro 2,11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Lembra? Aquele outro texto, peregrinos, né? Andar com temor durante o tempo da peregrinação. Só que nós não somos apenas peregrinos, não é que estamos apenas de passagem. Nós não somos daqui, nós somos forasteiros, a nossa pátria celestial, ok? Então, amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Ou seja, toma vergonha na cara, anda em santidade, se limpa desse pecado, se arrepende do pecado, o abandona, porque você está aqui de passagem e você não é daqui. Porque essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Recuse-se a sucumbir a quaisquer exigências da carne. Isso é sério. 1 Pedro 4, 1 e 2. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, ou seja, enquanto tivermos vida terrena, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então, enquanto nós temos vida aqui, nós precisamos considerar como Jesus sofreu na carne por amor a nós. E também com esse mesmo pensamento dele ter sofrido na carne, que nós possamos, nesse tempo ainda na nossa carne, entre aspas, sofrer o não prazer, né, que aquela atitude carnal traria para nós, para nossa alma, mas para que a gente possa viver segundo a vontade de Deus. E como é que eu sei a vontade de Deus? Ora e lê a Bíblia. O Espírito Santo vai te mostrar na palavra, vai confirmar nas situações da vida, mas sempre com base na palavra, a vontade dele para a nossa vida. Isso é muito claro. Mas você precisa não viver de acordo com as paixões dos homens. Não viva exclusivamente para seus próprios desejos. Faça a vontade de Deus. E viva de acordo com a vontade de Deus, como? Parando de pecar. Porque a vontade de Deus é que você não peque, mas que você se arrependa. E que eu me arrependa. 1 Pedro 4, 7 e 8. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Então, o fim de todas as coisas está próximo. É notório isso ou para você não é? Se para você ainda não é notório que Jesus está às portas, você precisa se converter. Se esse mundo para você não mostra que Jesus está voltando, é sinal de que está precisando se converter. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Então precisamos ser diligentes, cuidadosos, sóbrios e não pessoas embriagadas com as questões do mundo. Mas, acima de tudo, que nós tenhamos um amor intenso uns para com os outros. Por quê?
O contrário do amor não é o ódio. O oposto ao amor é a indiferença. Se então nós temos indiferença entre nós, é sinal de que nós não amamos. Agora, pelo contrário, se nós amamos, o amor pelo nosso irmão vai cobrir a multidão de pecados. Em que sentido? Vai esconder o nosso pecado? Não. Vai esconder o pecado do outro? Não. Mas quando nós estamos nesse ambiente de amor, de intenso, um edifica o outro a ponto de que, onde alguém tenha tropeçado, nós vamos ajudá-lo a se levantar. Nós vamos trazer uma orientação na palavra, nós vamos orar por aquela pessoa, uns aos outros. Nós não vamos sair por aí espalhando o erro do outro, sabe? Mas nós vamos clamar a Deus para que aquela vida seja restaurada. Mas isso, infelizmente, não tem ocorrido como deveria, sabe? Então nós precisamos orar com dedicação, sabendo que é o tempo final, o tempo é curto, e de forma fervorosa amar ao nosso próximo. Terceiro, passos para a obediência fiel. Deus chama seu povo para a obediência, assim como, um parênteses aqui, outro dia eu estava conversando com uma pessoa que me ligou, falando algumas questões da vida, dizendo que estava com saudade de mim, e aí falou de como é que estava acontecendo algumas coisas na sua vida, e eu, dentro da palavra de Deus, orientei. E a pessoa virou para mim e falou, puxa, mas também se for para viver segundo a Bíblia, como é que vai ser? Ou seja, a pessoa que não compreende que Deus chama o povo para a obediência. Se você não quer obedecer a Deus, você não é cristão. É muito simples. Assim como Jesus era completamente obediente à vontade de seu Pai, a igreja deve ser a dele. A obediência deve caracterizar a vida dos santos. Isso significa que eles fazem a vontade de Deus e negam os desejos que os controlavam antes. A obediência fiel purifica o povo de Deus. 1 Pedro 1 e 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aqui, eleitos, no plural. Quando essa questão é da eleição, a eleição é no coletivo. Por quê? Quem é eleito é Jesus Cristo e a igreja é corpo de Cristo. Então, enquanto nós estamos no corpo de Cristo, nós somos eleitos. No plural, é no coletivo, porque não é o indivíduo que é eleito, mas é o coletivo que compõe o corpo de Cristo, a igreja. Mas vamos lá. Segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Então compreenda que fomos escolhidos por Deus e separados pelo Espírito Santo a fim de viver obedientemente para Jesus Cristo. 1 Pedro 1,14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Torne a obediência uma característica sua. Não permita que antigos desejos continuem a moldar ou direcionar sua vida. 1 Pedro 1 e 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Permita que a vida obediente purifique a sua vida. Isso também não é o que nos diz Salmo 119:9? Com que purificará o jovem o seu caminho? Não é? De que forma que nós nos purificamos? Quando nós somos obedientes, observando conforme a tua palavra. Certo? Em quarto, princípios fundamentais para a fé. A fé na pessoa de Cristo e na obra completa da cruz permite que um cristão suporte a rejeição pelo mundo. Essa rejeição pode até levar à morte. O cristão cheio de fé glorifica a Deus e pode considerar uma bênção representar seu Senhor.
Uma posição assim perante Cristo é precedida pela negação do desejo carnal, de modo que o espírito esteja no controle. E olha que 1 Pedro 1, de 6 a 9 nos diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, se alegre, porém, pode ser que no momento, por um pequeno momento, vocês sejam entristecidos por conta das provações que acabam passando. E aí o texto continua: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, ou seja, se nós perseverarmos em fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, se a nossa fé foi aprovada, depois de ter sido provada por esse fogo, de passarmos momentos de provação, e isso em um dado momento nos entristece, que nós possamos nisso nos alegrar. Por quê? Porque isso vai ter como objetivo louvor, glória e honra a Jesus Cristo. A quem não havendo visto, há mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheio de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, quando nós suportamos os momentos difíceis, perseveramos em fé, e a nossa fé vai sendo lapidada, apurada pelo fogo, Jesus Cristo vai ser glorificado na nossa vida. E se temos essa alegria de, mesmo sendo provados, em um momento entristecidos, mas depois nos alegrando porque isso está nos forjando, isso vai levar ao fim da nossa fé. Lembra, a fé foi apurada pelo fogo. E isso vai levar ao fim da fé. E qual é o fim da fé? A salvação. Então a salvação é para aquele que tem fé e que tem uma fé que suporta as provações pela qual vive. Certo? Saiba que a firmeza de sua fé traz glória a Jesus. Estime sua fé mais que o ouro. 1 Pedro 1, 10 a 12. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros, destinada, investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho, coisas que antes anelam perscrutar. Veja bem aqui o texto, a respeito dessa salvação em Cristo, no Messias, que os profetas deixaram isso claro, profetizaram, ok? É o que o texto está falando aqui. E isso foi indicado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Cristo. Inspirados pelo Espírito Santo, eles profetizaram sobre a salvação que viria por meio de Cristo, ok? Ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A palavra de Deus está cheia, em todo o Antigo Testamento, referências a Cristo, desde Gênesis. Nós temos referências a Cristo, aos sofrimentos que ele padeceria e também sobre as glórias que os seguiriam. Isso está no Antigo Testamento, ok? Nos profetas. Mas aí o texto continua. A eles quem? Aos profetas foi revelado que não para eles mesmos, mas para vós outros. Ou seja, aquilo que os profetas deixaram, que o Senhor revelou pelos profetas, não era para os profetas, mas era para o povo. Para que o povo, agora, a partir das coisas que foram anunciadas antes,
porque pelo Espírito Santo que desceu do céu, lembra, Jesus falou que quando ele subisse, convinha que ele subisse para que a promessa fosse cumprida, de Deus derramar o Espírito Santo sobre a carne, toda a carne. Então, vos pregaram o Evangelho. Então, o Evangelho, na verdade, é a pregação do cumprimento que foi profetizado no Antigo Testamento. Então, você pode ver os textos que o próprio Pedro, apóstolo Pedro, na pregação dele lá no início de Atos, Estevão, quando estava morrendo, sendo apedrejado, e teve a visão de Cristo à destra do Pai, e Cristo levantando de pé para o receber na glória. Você pode ver que o discurso deles era mostrando que desde lá, dos textos do Antigo Testamento, havia essa promessa que o cumprimento era em Jesus Cristo. Então era dessa forma que eles pregavam, anunciavam o Evangelho. Então compreenda que o Antigo Testamento pode ser totalmente entendido e levando em consideração o Novo Testamento. E aí é que eu sempre falo aquilo, que a gente tem que parar de ficar querendo pregar só no Antigo Testamento sem fazer referência ao cumprimento no Novo. Porque o Novo, o Antigo, é uma sombra, é uma figura daquilo que seria a nova aliança por meio de Jesus Cristo. Então não dá para a gente querer estudar o Antigo Testamento, a lei, os profetas, os livros proféticos, poéticos, sem fazer históricos, sem fazer referência ao cumprimento disso no Novo Testamento. Eu, por exemplo, fico maravilhado a cada dia que eu vou lendo, meditando na palavra de Deus, e sempre o Senhor vai fazendo novas coisas ressaltarem na nossa mente, eu vou lendo textos do Antigo Testamento e o Espírito Santo me faz lembrar de acontecimentos e textos no Novo relacionados àquilo. E quando eu vou pesquisar, realmente, aquele texto no Antigo Testamento estava profetizando sobre algo que aconteceria e que está relatado no Novo. E é maravilhoso isso, que você vê que a palavra de Deus é toda interligada e o Antigo Testamento não pode ser algo isolado, sem nós considerarmos o Novo Testamento. A interpretação precisa ser passando pelo Novo, correto? 1 Pedro 4, 12 a 16. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sabe aquele negócio? Está acontecendo essa situação na minha vida, que coisa difícil. É disso aqui que está falando. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, as provações que a gente passa, por mais que nos entristeçam, não pode ser motivo da gente estranhar. Puxa, estou sendo atacado pelo inferno. Puxa, estou tendo essa retaliação. Puxa, estou passando essa dificuldade. Isso não pode trazer para nós estranheza. Não é que a gente não vai se entristecer, mas não pode trazer estranheza. A gente já tem que saber que essas coisas vão acontecer. E sabendo que essas coisas já aconteceriam, isso tem que gerar em nós a alegria de saber que somos coparticipantes. Estamos participando juntos do sofrimento de Cristo. Por quê? Porque quando eu participo do sofrimento de Cristo, quando ele for revelado em glória, nós também vamos nos alegrar. Eu sofro porque Jesus sofreu. E quando ele for revelado em glória na sua volta, nós vamos celebrar. Entendeu? Eu sofro agora porque ele sofreu. Mas quando ele for glorificado, nós também nos alegraremos. E aí o texto continua. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você está sendo injuriado por Cristo, você tem o Espírito Santo.
Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Amém? Então conte como bênção qualquer reprimenda ou sofrimento em nome de Cristo. E quinto, princípios relacionados à autoridade. Toda autoridade justa deriva de Deus. Portanto, submeter-se à autoridade é honrar a Deus. Lembra de Romanos 13? A submissão é um ato de fé, estabelecendo Deus como autoridade máxima sobre o relacionamento, seja como governo, igreja, emprego ou lar. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade para com Deus. 1 Pedro 2, de 13 a 17. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai ao rei. Então submeta-se e respeite a toda autoridade e não use a sua liberdade em Cristo como uma desculpa para o pecado. Tenha brios. Tenha hombridade, melhor dizendo. 1 Pedro 2,18. Servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom em cordato, mas também ao perverso. É, palavra de Deus. Obedeça e respeite seu patrão. Não preciso falar muito sobre isso não, né? 1 Pedro 5, de 5 a 7. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, e outro sim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, quando ele quiser, quando ele achar que deve e se deve, vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Submeta-se à autoridade daqueles que governam a igreja e humilhe-se perante Deus, confie nele para que ele o promova de acordo com a sua vontade. E não você ficar procurando ser honrado pelo teu pastor, pela liderança, pelos irmãos, mas que você possa andar em humildade, certo? E em último, sexto lugar, princípios para relacionamentos piedosos. Deus destinou o casamento para ilustrar o relacionamento que ele pretende ter com o seu povo. Nós vemos isso, por exemplo, no casamento de Oséias, ilustra muito esse relacionamento do Senhor com a igreja, com o seu povo. Por mais que alguns discordam do que eu vou falar, livro de Cantares também, Cântico dos Cânticos, na minha visão, na minha interpretação, posso estar equivocado, eu vejo quatro possíveis linhas, né, para esse livro. Eu vejo o relacionamento de Deus com o povo de Israel, eu vejo o relacionamento de Cristo com a igreja, eu vejo também o cumprimento profético, algumas profecias ali sobre o final dos tempos, dentro ali de alguns textos, tá bem ali dentro, mas você consegue ler, e recentemente eu estava lendo Cantares e achei algumas coisas interessantes ali sobre isso, e o que é assim, bem evidente, que é o relacionamento de marido e esposa, claro. Mas você tem ali, eu enxergo, por mais que irmãos discordem, respeito, como outros concordam, mas também eu tenho essa ilustração ali e outros vários textos que nós enxergamos a ilustração desse relacionamento. Não é à toa que nós teremos as bodas do Cordeiro, ok?
O marido deve honrar e compreender a esposa, protegendo-a e reconhecendo como total herdeira de Deus. A esposa deve aceitar o cuidado e a autoridade do marido, vivendo de modo a honrá-lo. A beleza do caráter e a suavidade do espírito de tal mulher serão preciosos a Deus e a seu marido. 1 Pedro 3, de 1 a 6. Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisada de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. E aqui eu não quero nem entrar nessa questão de adorno, adereço, mas é muito claro aqui na palavra que não é um proibitivo, mas está valorizando aquilo que é o interior e não o que é o exterior. Uma mulher bonita, linda, maravilhosa é a mulher que tem as suas características interiores em evidência, e não o penteado novo, o corte novo, a nova pintura do cabelo, a pintura da unha, o brinco, o colar, a pulseira, a roupa, o sapato, ainda que possa ser usado tudo isso com moderação, com equilíbrio, sem vaidade, sem carnalidade, tudo bem, mas prioritariamente aquilo que é o interior é o que deve ser exaltado. Então, quando uma mulher anda assim, o seu interior em Cristo, um caráter transformado por Cristo fica em evidência, ela ganha um marido que ainda não é crente, tá? E aí continua o texto. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. E aí Pedro está falando, olha, seja submissa, não supervalorize o exterior, mas o interior. Veja o exemplo das antigas servas de Deus. Veja o exemplo de Sara, que chamava Abraão de Senhor. Olha como ela o honrava. Veja o exemplo dela. Não sejam essas mulheres que vocês são hoje em dia. Aí eu te pergunto, imagina hoje em dia, 2000 anos depois, praticamente, desse texto que Pedro escreveu, né? Essa emancipação feminina, entre aspas. Então, é muito sério isso. Então, a esposa precisa se colocar em submissão a seu marido, viver de modo a honrar seu marido e a Deus, acreditando que se a sua conduta dedicada ao Senhor, sincera, de um caráter transformado, ganhará o seu marido de crente para Cristo. Isso é uma observação sobre essa questão de submissão. A submissão, ela tem a missão de ajudar o seu marido na missão. O sub aqui é no sentido de dar apoio à missão. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão, deu a ele a tarefa de dar nomes a todos os animais. E quando Deus deu essa tarefa, Deus viu que deu capacidade a Adão, mas viu que não era bom que ele estivesse só para cumprir a tarefa. O texto fala isso lá, que ele precisava de uma ajudadora, ele precisava de ajuda. Então ele cria Eva como ajudadora. E o termo hebraico para ajudadora, lá em Gênesis no capítulo 2, do 18 a 20, é o termo Ezer. E esse termo Ezer é a mesma expressão hebraica que nós vemos na palavra de Deus representando a ajuda de Deus. Sempre que vier ali a referência de que Deus ajudava, ou um clamor pela ajuda de Deus, nós só vemos esse termo Ezer para esse tipo de ajuda, para a ajuda de Deus. Então, a esposa,
é a ajudadora de Deus para o homem. A esposa é a maneira que Deus instituiu primariamente para ajudar o marido. Entendeu? Então a gente precisa valorizar isso, tanto a esposa como reconhecer que ela é a ajuda de Deus para o marido, e o marido reconhecer que Deus vai usar a esposa para nos ajudar. Tudo isso numa boa. 1 Pedro 3,7. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Marido, seja amável e gentil com sua esposa, honre-a como sua melhor amiga, escute-a, passe tempo com ela, estime-a e faça com que se sinta extremamente importante. Reconheça que o fato de não fazê-lo atrapalhará sua vida de oração e dificultará respostas. Então, nós, maridos, precisamos nos dedicar de forma especial às nossas esposas e cada dia mais reconhecer que elas merecem, isso é o nosso papel, a nossa função, e se nós não fizermos, até as nossas orações, elas ficam prejudicadas. Não tem como você ser alguém de Deus, espiritual, e você não cuidar da esposa. Então, precisamos cada dia mais nos corrigir em relação a isso. 1 Pedro 4,8. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Ame fervorosamente a todos os crentes. E aí? Olha, a minha oração é que você tenha sido muito edificado com esses ensinamentos, que tudo aquilo que você aprendeu, os textos bíblicos e a aplicação prática direta, possam te ajudar a crescer na sua vida espiritual. Eu quero te entregar alguns presentes. Que presentes são esses? Eu quero te entregar um guia com 3 princípios simples, mas poderosos. Se você colocar em prática, vão te ajudar a manter a sua vida espiritual sempre renovada diante de Deus. E também quero te entregar os slides dessa aula em PDF, tudo isso para você baixar em PDF, imprimir se quiser, tá certo? Onde você baixa esse material? Eu vou deixar aqui embaixo para você, ó, na descrição, ok? Na descrição do vídeo, embaixo. E ao final do vídeo também, eu vou deixar aqui para você, vai aparecer aqui na lateral. Tudo bem? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, que você tenha acesso.